Quanto vale o ar que respiramos, ou a água que bebemos? Você é capaz de sentir a beleza da Terra, seu poder, seus mistérios? Você sabe que estamos em uma corrida contra o tempo para preservarmos o que resta do nosso mundo natural? Como podemos garantir a vida e, ao mesmo tempo, assegurar um desenvolvimento sustentável? Percebe que nosso ar está sendo contaminado? Nossa água está sendo poluída? Nossas florestas destruídas? Você sabia que esse dano está se tornando irreversível? Já pensou o que isso significa para as futuras gerações? O homem cometeu um erro capital pensando poder isolar-se da natureza e não respeitar certas leis de alcance geral. Existe, já há muito, um divórcio entre o homem e o seu meio, divórcio que se reflete em frases como o homem e o meio ambiente. Inventamos até uma tal natureza humana. Rompemos o velho pacto que unia o primitivo e seu habitat de forma unilateral, logo que consideramos ser suficientemente fortes para seguir apenas as leis elaboradas por nós mesmos, e hoje sofremos as consequências. O que estamos fazendo a respeito? Vamos cruzar os braços ou agir? Não há tempo para lamentações. Nossos filhos e netos dependem de nossas ações hoje, agora. Sem conhecimento, será impossível encontrar uma solução. Não podemos falhar com as futuras gerações. Mais do que nos beneficiar da conservação da natureza, precisamos socializar os custos da preservação, dando valor à natureza e a quem a protege. Não existe humanidade sem natureza. Precisamos nos reconectar. Vamos conversar sobre isso? Bom, pessoal, bom dia. Quero inicialmente agradecer o convite de abrir essa importante conferência municipal sobre mudanças climáticas e meio ambiente. Esse momento importante para discutirmos o futuro da sociedade, não só barbacenense, mas a região. Eu lamento não estar aí presencialmente, mas agradeço a oportunidade de trazer algumas reflexões para os debates que vão se aprofundar aí com certeza. Muito bem. Eu nasci em 1973, já 52 anos atrás, e nesse mesmo ano nasceram comigo 123,27 milhões de pessoas. Em 2024, estima-se que nascerão mais ou menos a mesma quantidade, 134,28 milhões de pessoas. Mas a diferença brutal é que, quando eu nasci, nós tínhamos pouco menos de 4 bilhões de pessoas no mundo. No mundo que meus filhos crescem, nós já dobramos, mais que dobramos, a população mundial. Somos 8,1 bilhões de pessoas estimadas para 2024. É claro que a notícia é boa, afinal de contas, se o número de nascimentos continua mais ou menos o mesmo e o número de mortes, o número de pessoas, de habitantes aumentou, é porque nós estamos morrendo mais tardiamente. Nos últimos 250 anos, aumentamos o volume populacional e um progresso das condições de vida, diminuímos a mortalidade infantil, aumentamos a esperança de vida, avanços significativos nos níveis de educação, melhoria nas condições de moradia e no padrão de consumo. No entanto, esse aumento nos custou muito. Entre 1773 e 2024, a economia global cresceu 157 vezes, a população mundial cresceu mais de 9 vezes e a renda per capita em 17 vezes. O problema é que esse conjunto de atividades humanas ultrapassou a capacidade de carga da Terra e a pegada ecológica da humanidade extrapolou a biocapacidade do planeta. Em 1973, nós emitimos 333,37 partes por milhão de gás carbônico para a atmosfera. Em 2024, já ultrapassamos os 426,8 partes por milhão. No último ano, nós batemos todos os recordes mensalmente de aumentos de temperatura do globo.
Em 1973, nós já tínhamos aumentado a temperatura do planeta em 0,16 graus centígrados. Em 2024, esse aumento já chegou a 1,17 graus centígrados. As consequências são brutais em toda a superfície da Terra, causando anomalias de mudanças climáticas. Em 1973, a temperatura média do planeta era 14,4 graus centígrados. No ano passado, nos aproximamos a 15 graus centígrados. E qual o problema? A Terra evoluiu durante bilhões de anos como um sistema integrado e fechado, cuja temperatura média sempre foi de 14 graus centígrados. E é nessa estrutura única no sistema solar que somos capazes de sustentar a vida tal qual nós a conhecemos. Vemos aí os planetas mais próximos de nós como divergem em temperaturas médias. O impacto desse aumento de temperatura global médio e de aumento de emissões de gás carbônico, se chegarmos a 1,5 graus centígrados, que é o que parece inevitável, isso impactará 4%, que 4% dos mamíferos perderão metade do seu hábitat. Se não pararmos esse aumento e chegarmos a 2 graus centígrados, esse número chegará a 8%, e se chegarmos a 3%, a quase metade dos mamíferos perderão o seu hábitat. Associado a isso, nós temos uma grande concentração da população humana nas cidades, sobretudo no Sudeste brasileiro. Mais de 85% da população brasileira ocupa menos de 1% do território nacional. E isso não parece ter perspectiva de mudança. Daí a grande importância de conferências como essa discutir o futuro da urbanização, porque as taxas de urbanização continuam aumentando e nada indica que vão parar, nem no Brasil, nem em outras partes do mundo. No nosso caso, 70% da população brasileira vive no bioma Mata Atlântica, que faz parte, pelo menos em parte, do nosso município de Barbacena, o que é responsável por 80% do produto interno bruto nacional. No entanto, as atividades humanas já levaram 20 dos 35 sinais vitais do planeta ao limite, o que pode nos condenar a um colapso humanitário, que é uma perda rápida da nossa capacidade de sobrevivência e de produção, seja de alimentos ou de condições mínimas de vida para a nossa sociedade. Além desse processo de urbanização e de aquecimento global, que traz uma emergência climática considerável, ainda temos que lidar com o conflito de interesses a curto prazo de uma elite tomadora de decisões e o interesse a longo prazo da sociedade como um todo. Sobrevivemos à pandemia da Covid, passamos por uma recessão econômica mundial e agora enfrentamos duas grandes ondas muito maiores, a crise climática e o colapso da biodiversidade. O panorama futuro não parece ser promissor. Todos os modelos, com maior ou menor intensidade, indicam que nós estamos construindo uma sociedade com muitos impactos climáticos. As consequências globais são: o clima é o fator principal que determina os padrões de distribuição das espécies. Mudanças climáticas modificarão ecossistemas, causando um efeito cascata, afetando organizações sociais, aumentando migrações humanas, gerando os famosos refugiados do clima. Haverá aumento nas taxas de extinção, mudanças nos ciclos biológicos de espécies, como reprodução e migração, mudanças de ciclos biogeoquímicos, redução da produção agrícola, alteração no suprimento de água doce, proliferação de doenças tropicais, derretimento das calotas polares, aumento de pragas, maior demanda por refrigeração, retração do turismo de verão e inverno, aumento de queimadas, acidificação dos oceanos, aumento da nutrição, aumento de doenças respiratórias, elevação dos níveis dos mares, desaparecimento de ilhas, inundação de cidades litorâneas, eventos climáticos extremos como furacões e enchentes e aceleração de processos de desertificação
como a provável savanização da Amazônia. O cenário, então, indica para um futuro cada vez mais doente e injusto socialmente. Mas isso é fruto de uma escolha. Ou corrigimos os rumos e adotamos um novo modelo de sociedade, ou convivemos com guerras, fome, doenças, enchentes, etc. Podemos desenhar um novo futuro. Proteger 30% do planeta em áreas protegidas, o que é o compromisso mundial atual, pode impulsionar a economia. Cada vez mais, a recuperação da natureza está sendo vista como um ponto essencial vital no combate a tantas causas como os impactos da crise climática, fornecendo proteções de longo prazo contra efeitos de climas extremos, como inundações, tempestades e secas. Os dados todos mostram que proteger florestas e manguezais reduziria as perdas econômicas da crise climática e outros danos entre 170 bilhões e 534 bilhões de dólares por ano até 2050. Gerar empregos verdes é um compromisso. Empregos verdes contribuem para preservar e restaurar a natureza, permitindo aumento na eficiência, limitando as emissões de gases de efeito estufa, minimizando os resíduos e as contaminações, contribuindo para minimizar as mudanças climáticas, produzindo bens e prestando serviços que beneficiam o ambiente e as pessoas. Precisamos socializar os custos da conservação. Só será bom para nós se for bom para todos. Daí a necessidade de colocarmos os benefícios públicos acima dos lucros privados, de termos uma visão de curto, médio e longo prazos, lembrando que o nosso tempo e o tempo da natureza são distintos, que a nossa força e a força da natureza são distintas, a magnitude de nossas ações são diferentes das respostas que a natureza dá à nossa sociedade. Conservar, como eu falei, 30% da superfície terrestre de água doce, manejados de forma equitativa, reconhecendo e respeitando as populações tradicionais e territórios originários, aumentando o uso sustentável dos recursos, é um compromisso mundial que precisamos trazer para os municípios. Tratar a questão climática junto com a crise da biodiversidade é uma emergência. Hoje sabemos que os maiores estoques de gás carbônico estão exatamente nos locais de maior biodiversidade do planeta e muitas dessas áreas ainda não estão devidamente protegidas, fazendo com que precisemos expandir nossas áreas protegidas para proteger locais onde a riqueza de carbono e a alta biodiversidade se sobrepõem, criando áreas de estabilização de carbono. É fundamental que não caiamos na armadilha de trazer apenas a agenda climática para as discussões. É preciso discutir também a crise de biodiversidade em agendas integradas que possibilitem resolver de forma conjunta essas duas grandes pressões que a sociedade moderna vai viver. Precisamos equacionar o modelo econômico mundial, começando pelos municípios. Obviamente, num mundo onde os ciclos biogeoquímicos dominam o sistema, um sistema baseado em ciclos, uma economia linear não é compatível. Precisamos de um novo modelo de economia, uma economia circular que prime pelos processos de recusa, de reflexão, de redução, de reutilização e de reciclagem, fazendo ou promovendo um destino final com desperdício mínimo. Lembro aqui do meu grande amigo Vilmar Berna, um dos maiores ambientalistas brasileiros, que um dia me disse, a vida é feita de escolhas e consequências, e parte da felicidade é lutar para construir mudanças. Não estamos, portanto, contra algo que não podemos controlar, como um meteoro que caiu sobre os dinossauros há 65 milhões de anos. São escolhas que fazemos. Podemos escolher integrar nossa sociedade às questões de enfrentamento a emergências climáticas. Como já dizia Hipócrates, há 400 anos antes de Cristo, há uma circulação comum, uma respiração comum,
todas as coisas estão relacionadas. E as consequências das nossas ações podem começar como cada um de nós fazendo a sua parte. Como cidadão, podemos nos informar, nos aliar, rever hábitos e estilos de vida, participar politicamente do município, estado ou país e divulgar seus pontos de vista. Daí a importância dessa conferência, que eu saúdo e que eu espero que possa integrar ou começar a planejar um novo modelo de sociedade, em que o homem não é o topo da cadeia da biodiversidade, mas parte integrante desse patrimônio natural e que sofre todas as consequências dos malefícios feitos a ele. Felizmente, as notícias não são só ruins. Populações estão aumentando na natureza graças aos esforços de muitas sociedades. O turismo ecológico é um dos mercados que mais crescem no mundo e já estamos vendo espécies extintas retornarem à natureza. Para isso, precisamos avançar do tripé da sustentabilidade, entendendo as metas globais como a base da sociedade e de um novo modelo econômico que seja compatível com a conservação da natureza. Temos que passar da preocupação com o nível de degradação ambiental aceitável para o nível de proteção necessário, trazendo a questão ambiental para o centro da gestão pública e das decisões políticas. Preservar o indispensável, utilizar de forma sustentável o possível e remediar, recompensar o inevitável devem ser metas de qualquer sociedade moderna. A criação de áreas naturais protegidas e a valorização e respeito aos povos originários e tradicionais devem orientar todas as nossas ações nesse novo mundo. Precisamos nos reconectar com a natureza. Desejo a todos uma grande conferência e continuamos aqui à disposição para contribuir em qualquer outro momento. Muito obrigado.